Abramos, portanto, nossas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 24, versículos 24 e 25. É o texto que vamos ler da Palavra de Deus e vamos acompanhar esse texto. Você abra a sua Bíblia, nós temos aqui também projetado na tela o texto. Vamos ler então. Mas o rei Davi disse a Araúna: não, antes tu comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 peças de prata, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou propício para com a terra, e cessou aquela praga de sobre Israel. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Diz a Bíblia que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Portanto, nós temos aqui um homem nos 70 anos de idade, ele envelheceu e os anos o alcançaram, e com a experiência destes 70 anos de vida, dos quais 40 anos sendo rei, ele nos traz preciosas lições de vida sobre como caminhar com Deus de forma a experimentar o favor de Deus. Observem que o texto termina dizendo: assim o Senhor se tornou propício ou favorável para com a terra. Então, como nos relacionarmos com Deus ao ponto de experimentar este favor, que ele seja propício, que ele seja favorável, conforme o versículo 25 deste texto? São várias lições que nós queremos tirar, entretanto, eu devo aqui lembrar este capítulo 24 e o seu contexto aqui de 2 Samuel. Bom, nós já temos meditado diversas vezes a história de Davi, e eu resumi a história de Davi a partir de uma luta constante entre viver pelo princípio da graça de Deus, o favor imerecido de Deus, e viver pelo princípio da meritocracia. Um exemplo disso. No capítulo 11 de 2 Samuel, Davi resolve vingar-se de um povo, todo um povo, porque foi, digamos, ofendido. E vingar-se como? Matando. Tomou, portanto, a vingança em suas mãos. Ali Davi estava entrando em conflito com o princípio da graça, porque na sua mente era o seguinte: estes merecem o que vou lhes fazer. O princípio da meritocracia, ou seja, viver pelos méritos. Muito bem, Davi envelhece, vive experiências profundas, não é? Principalmente com a grande luta que teve com seu filho Absalão, que tentou lhe tomar, não conseguiu, né? Tomou-lhe o trono. E ali Davi aprendeu profundas lições, nós vimos isso, não é? Que Davi, quando foge, quando sai de Jerusalém, fugindo do seu próprio filho Absalão, ele se reencontra com o princípio da graça. Muito bem, então Davi, em certo momento da sua vida, capítulo 24, vem no seu coração um desejo: vou numerar o povo, vou fazer um censo, um recenseamento, para ver quantas pessoas eu posso contar no exército. Observem que essa é a questão que está em jogo, não é um mero recenseamento, é para saber do exército. Joabe, o comandante do seu exército, diz: multiplique o Senhor a este povo 100 vezes mais. Mas por que o Senhor tem prazer nisso?
Alertou. E Davi, então, acaba mantendo essa sua vontade, mas o seu coração o acusou. Capítulo 24, versículo 10. O coração de Davi o acusou. Ele viu que ele tinha errado. Pediu perdão ao Senhor, mas o seu ato provavelmente trouxe consequências sobre toda a nação. Aliás, não só o seu ato, mas as atitudes do povo. Capítulo 24, você pode ver isso direitinho, lendo depois. E aí vem uma praga sobre o povo, e agora Deus manda com que o profeta encaminhe a Davi este projeto de fazer e construir um altar ao Senhor na terra de Araúna. Davi então diz a Araúna: eu quero comprar esta terra, esse local aqui, para erigir um altar ao Senhor. E Araúna disse: não, rei, pode pegar o que você quiser, gratuitamente. E aí vem a expressão que tem sido tantas vezes motivo e texto para pregações. Não, mas, diz ele, comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. A gente fica se perguntando quando ouve essa expressão de Davi. Ele está tentando comprar o favor de Deus? Ele está tentando comprar a graça? Será que é isso? Será que nós temos um Davi recaindo já no final da sua vida novamente a esta atitude de querer viver pelo princípio do mérito e não da graça? Vamos aprender algumas lições que Davi aqui nos traz. E a primeira lição que eu tenho aqui a tirar e a compartilhar com vocês é que um relacionamento sadio com Deus é construído na contrição. É construído na contrição. Por que eu estou falando de relacionamento? Porque os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas que eram feitas e colocadas sobre o altar, todas elas tinham um propósito. O propósito era estabelecer ou, de certo modo, marcar e mostrar o relacionamento do adorador com Deus. Então, o princípio, o objetivo da oferta era este. Lembram de Paulo? De vez em quando a gente cita aqui no ofertório, Paulo falando aos coríntios sobre a oferta dos macedônios, e ele diz algo bem interessante lá em 2 Coríntios, capítulo 8, ele vai dizer algo bem interessante, ele diz que a oferta é a prova da sinceridade do amor. Relacionamento com Deus. E o que a gente aprende aqui com esta experiência de Davi é que um relacionamento sadio com Deus é construído na contrição. Os versos 10 e 17 deixam isso bem claro. O arrependimento de Davi pelo seu pecado cometido, a confissão que fez, o pedido de perdão. Vejam o que diz o verso 10. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Mas que mal há em fazer um mero recenseamento, um censo? O problema é o que estava por trás disto. Como eu disse, o recenseamento visava o exército, visava ter o número de soldados com os quais Davi poderia contar. Olha o que diz no capítulo 24, nos versículos 8 e 9. Assim, tendo percorrido todo o país, Joabe e os soldados voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Foi o que durou esse recenseamento. E o texto diz: Joabe, pois, deu ao rei o resultado da numeração do povo. E havia em Israel
800.000 homens valorosos que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000. Quantos soldados havia? 1.300.000. Eu não posso deixar de lembrar que quando Davi fugiu de Jerusalém com alguns homens, 3.000 soldados, fugindo de Absalão, ele enfrentou o exército de Absalão com esses 3.000 valentes. E o exército de Absalão tinha mais de 50.000. O que prevaleceu ali e o que se demonstrou ali é que a vitória foi do Senhor. Por que Davi agora quer saber o exército que poderia contar? 1.300.000, muito mais do que aqueles 3.000 soldados. Ele quer ver se ele pode enfrentar guerras ainda que envelhecido, se ele ainda pode enfrentar as guerras com um número de soldados que mostrasse o seu poder. Meus amados irmãos, o que acontece é que essa numeração, o que estava por trás dela era o orgulho. Era o orgulho. Era a falta da confiança em Deus tão somente. E é por isso que Deus mostrou, incomodou o coração de Davi quando ele fez isso. Sabe o que ele fez? Ele confessou o seu pecado. Sabe, a Bíblia nos mostra qual é o caminho para resolver o problema do pecado. E às vezes o que nós chamamos de pecado, ou o que Deus chama de pecado, não é o que nós chamaríamos. Não, mas todo mundo faz. É só um recenseamento. É que Deus olha o coração. O que é que está por trás das coisas? E isto agrediu, isto incomodou o coração de Davi. A Bíblia diz, pesou-lhe o coração. E como é que ele resolveu isso? Confessou, pediu perdão. Diz assim o verso 10 que já lemos, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E um pouco mais adiante, verso 17, diz, vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor dizendo, eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Ele reconhece o seu pecado. Um relacionamento sadio com Deus precisa caminhar, precisa ser construído na contrição. Davi lá no Salmo 51 vai dizer, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sabe, Isaías, um profeta que viveu uma época muito de crise entre o povo de Deus, ele diz algo ali nos primeiros capítulos do seu livro que são profundamente importantes. Ele diz que o pecado abre brechas, cria distanciamento entre o homem e Deus. E como é que nós podemos resolver o problema do pecado? Contrição no coração, arrependimento, confissão, nos colocando no altar do Senhor. A segunda lição que aprendo aqui com esse texto e que me chama a atenção é que um relacionamento sadio com Deus é construído no altar da obediência. A obediência à palavra de Deus. No altar da obediência. Meus amados irmãos, é interessante que a palavra altar significa sacrificar, matar, a palavra do hebraico. O que é que precisa ser morto ali no altar? Se queremos buscar um relacionamento sadio com Deus. É o nosso eu,
é o nosso orgulho, como foi demonstrado por Davi naquele momento. É isso que precisa estar ali no altar. O nosso eu precisa morrer. Gosto muito da expressão de Jesus, que ele diz, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus falava disso sobre a sua própria morte, em sacrifício pelo nosso pecado, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas esse texto também nos mostra que o discipulado, o seguimento de Jesus, e, portanto, um relacionamento sadio com Deus só pode caminhar quando o meu eu é sacrificado ali no altar. O verso de número 18 diz: Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E a Bíblia diz no verso 19, sem mais e qualquer outro comentário, Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Palavra de Gade, que era profeta, portanto era a palavra de Deus, porque esse é o sentido do profeta, porta-voz de Deus. Um relacionamento sadio com Deus só se pode se construir, como vimos, na contrição, no arrependimento, pedido de perdão, na solução do problema do pecado, mas também no altar da obediência à palavra de Deus. De viver a nossa vida conforme a palavra do Senhor, a revelação dele para nós, da sua vontade para nós. Relacionamento sadio com o Senhor só se pode construir aí. E na morte do eu, no altar da obediência. Terceiro e último aspecto que eu quero trazer para vocês nesta manhã é que um relacionamento sadio com Deus, ele é construído pela priorização do relacionamento com Deus, acima do relacionamento, se é que a gente pode chamar assim, com coisas, com bens e com dinheiro. Eu vou repetir isto. Um relacionamento sadio com Deus é construído pela priorização do relacionamento com Deus acima do relacionamento com coisas, bens e dinheiro. Mas o rei disse a Araúna, não, antes tu comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Irmãos, sabe o que Davi estava sacrificando, ou queria sacrificar e planejava sacrificar naquele altar ali? Era o Deus Mamon, eram os bens. Davi não estava tentando comprar a graça, não. Não era isso. O que Davi estava ali demonstrando é qual era o lugar dos bens, dos recursos, de todas as riquezas que possuía no relacionamento com Deus. O que ele estava dizendo é: Deus acima de todas as outras coisas na minha vida. Deus acima dos meus bens. A minha prioridade é meu relacionamento com Deus. E não com os bens, não com os recursos. Ah, irmãos, quanta tristeza a gente tem visto de ouvir de pessoas que sacrificam o relacionamento com Deus. Quando dão espaço à corrupção, quando dão espaço à idolatria dos bens e dos recursos. Sabe, o ato de dar e de entregar, ou eu gosto de usar a expressão devolver o dízimo ao Senhor, é isto. Ele mostra
qual o lugar que ocupa o dinheiro na nossa vida. É só isso. Você não está comprando a graça, você não está comprando o favor. Numa certa ocasião, eu me lembro que conversando com um professor de escola dominical, e a igreja onde ele estava atuando tinha uma regra que só podia ensinar na classe de escola dominical quem fosse dizimista. E ele então conversou comigo, ofendido com isso. Não foi no meu tempo do ministério, mas anterior. Mas ele veio me explicar e dizer: eu estava pagando para trabalhar na igreja. Eu disse: meu irmão, o dízimo é do Senhor. Só isso. O dízimo é a prova de que em primeiro lugar na nossa vida está o Senhor. Ele ocupa o primeiro lugar. É só isso. Eu volto à expressão que citei há pouco de Paulo em 2 Coríntios. Está dizendo que vocês são abundantes em tantas coisas. Eu quero pedir que vocês sejam ainda mais abundantes na contribuição. 2 Coríntios, no capítulo 8. Quero ler esse texto que é tão importante. Ele diz: ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça da contribuição abundeis. E ele diz: não digo isso como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade do vosso amor. Amor a quem? Claro que aqui Paulo está dizendo amor, sim, às outras pessoas, amor também à causa. O que ele está colocando acima de tudo é para provar a sinceridade do amor a Deus. Vocês dizem que ama a Deus? Então coloque ele em primeiro lugar. E quando a gente fala aqui de bens e etc., a gente está dizendo é acima de qualquer outra coisa. Há uma canção linda dos Arautos do Rei que diz: se ele não for o primeiro, já não é mais nada, não passa de uma canção. Se Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, tudo que a gente fala é mero discurso. Davi provou e mostrou. Não, ele não estava tentando comprar a graça, não. O que Davi estava dizendo é: Deus é em primeiro lugar na minha vida. Tudo mais não importa. Quando ele diz: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Ele está dizendo: Deus está em primeiro lugar na minha vida. Em Mateus 6,24, Jesus ensina e diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon. Sabe o que é Mamon? Era naquela época o Deus do dinheiro, da prosperidade, dos bens materiais. O que Davi fez foi sacrificar no altar da obediência o Deus Mamon. Um relacionamento sadio com Deus se constrói quando nós priorizamos ao Senhor na nossa vida. Quanto custa a graça? A palavra de Deus em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai nos dizer assim: pois todos nós recebemos da sua plenitude, plenitude de Cristo, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade
vieram por Jesus Cristo. Sabe quanto custa a graça? Custou a morte de Cristo na cruz do Calvário. O favor imerecido de Deus. O fato de que Deus se torna propício, olha o que diz o texto, assim o Senhor se tornou propício para com a terra. Se tornou favorável. Sabe como é que a gente alcança esse favor de Deus? Por meio de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que Deus se tornasse propício a nós, o pecador. É isso que a Bíblia nos ensina. Quanto custa a graça? A morte do meu eu, no altar da obediência ao Senhor. Que Deus nos abençoe. E que este texto nos ensine a cada instante como construir e manter um relacionamento profundo e sadio com Deus. É assim que nós vamos crescendo a cada dia e vivendo de graça sobre graça a cada instante. Que Ele, portanto, nos abençoe. Amém.